Vamos para a Bíblia? Bom, nós vamos para a lição de número 1. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 20. Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 20. Nós estamos transmitindo pelo Instagram. O Natan chegou atrasado, mas eu não vou falar porque senão fica mal. Mas ele não vai chegar atrasado mais, eu tenho certeza absoluta. E aí, você pode acompanhar pelo Instagram também e fazer seu pedido lá. E o Daniel vai observar também lá no Instagram, tá bom? Deus te abençoe. Tem gente que tem mais facilidade com a rede social fulana de tal. Fique à vontade. E no YouTube, né? Estamos transmitindo no YouTube ao vivo. Através do YouTube estamos transmitindo. Você pode deixar lá a sua palavra também. Faça o comentário no YouTube e dá ali, faça a sua inscrição e ativa o sininho, tá bom? Na página do YouTube. Deus abençoe a todos. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, de 9 até o versículo 20, uma leitura um pouco extensa, mas necessária para o início desta nossa série de lições que virão. Está escrito assim, palavras de João. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Glória a Deus. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Palavra de Deus. Glória a Deus. Podem tomar assento. Então nós vamos falar nesses dias sobre o tema, nesses domingos que vão se seguir. Eu, igreja, em tempos de crise. Eu, igreja, em tempos de crise. Vocês podem repetir onde vocês estiverem? Diga: eu, igreja. Glória a Deus. Eu acho que essa frase, esse entendimento deve ser muito, muito mais fácil agora. Eu não sou o templo alvenaria, eu sou a igreja do Senhor. E nós vamos ler o versículo-chave. Eu vou ler
Se você quiser abrir também, Mateus 16, 18. O versículo-chave da lição de número 1 é Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo, eu edifico a igreja, a minha igreja, sobre esta pedra que era Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma afirmação categórica do nosso Senhor. O alvo da lição de hoje é identificar nossas falhas como igreja e corrigi-las com arrependimento e com mudança de atitudes e com mudança de obras. E é interessante observar desde agora que o Senhor, Ele está escrevendo para a igreja. Ele escreve a igreja dele, e ele escolhe 7 igrejas. O número 7 você vai ver ele várias vezes no livro do Apocalipse. 7 selos, 7 taças, 7 trovões, 7 bem-aventuranças, e tem várias vezes o número 7 no Apocalipse, é o número de inteiro. E aí muitos acreditam que ele vai dizer 7, porque ele está escrevendo para a igreja de todas as eras, de todas as épocas, começando na primeira, naquela época, e encerrando a última, Laodiceia, na nossa época, antes do arrebatamento. Outros creem que essas 7 cartas, elas são direcionadas para a igreja com problemas de todos os tempos. Todas as 7 cartas tratam as igrejas de todos os tempos. Aí tem gente que prefere uma e outra. Eu prefiro as duas, que realmente Deus está revelando as épocas que nós passaríamos como igreja, e todas as igrejas revelam todos os problemas que enfrentamos. Mas cada época um problema acentua-se mais que o outro. Entendem? Então, quando nós observamos Jesus preocupado em falar com a igreja, eu já entendo algo maravilhoso. Jesus jamais descuidará da sua igreja. Por mais que a igreja esteja errada, como o caso de Laodiceia, por mais que a igreja esteja morta, se não me engano o caso de Sardes, depois observamos, 3:1. Por mais que a igreja tenha lá uma sinagoga de Satanás, por mais que a igreja esteja morna e seja miserável como Laodiceia, Jesus está de olho nela, quer curar ela, quer mudar ela, quer sarar ela, quer transformar ela. E a igreja somos nós. Então, o que está acontecendo nessa época? Apocalipse foi revelado para João, estando na ilha de Patmos, como lemos, e Domiciano tentou matar João de várias formas, mas Jesus tinha uma promessa com João: vai morrer de morte natural. E isso eu entendo outra coisa maravilhosa, e nós temos que correlacionar com tudo que nós estamos passando nesses dias. Eu entendo uma coisa maravilhosa: o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus, e não nas mãos dos governos, e nem nas mãos dos perseguidores, e nem nas mãos de um vírus qualquer. Não. O poder de dar a vida e tirar a vida está nas mãos de Deus, absolutamente, unicamente e inteiramente. E João, ele é lançado dentro de uma taxa de azeite, de uma caldeira de azeite, e a semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo, e o fogo não queimou, João mergulha no azeite fervendo, diz os historiadores, e sai do outro lado ileso. Porque quem dá a vida e tira a vida é Deus, e quem escolhe deixar o fogo queimar ou não é Deus também.
Nós temos que entender esse Deus tão maravilhoso que está conosco, mas o segredo é estarmos com Ele e nele. Esses dias que João está recebendo revelações para a igreja, revelações para o tempo dele, para o tempo que viria e para o tempo final de todas as coisas. Ele está recebendo uma revelação escatológica. Apocalipse é o livro escatológico mais completo da Bíblia, mais inteiro, mais rico em detalhes, mas também mais rico em mistérios. Mas o que precisamos entender em Apocalipse está lá bem fácil de se entender. E foi escrito em torno de 95, na era cristã, e João, depois da ilha de Patmos, ele vai para Éfeso. João era uma espécie de supervisor das igrejas da Ásia Menor. Ele vai para Éfeso e vai ter mais uns 5 anos de vida aproximadamente, vai morrer com 103 anos, o nosso João, a última lâmpada da igreja da época dos apóstolos, João. E nessa época que João vai escrever, é a época que está a igreja enfrentando trevas, e enfrentaria mais trevas. A igreja estaria enfrentando apostasias, diversos problemas, e o pior, de pessoas que estavam dentro da própria igreja e sendo usados para o mal. Tinha uma tal lá chamada de Jezabel, os da doutrina de Nicolaítas, e aí vai, um punhado de coisas acontecendo nesta igreja. E Jesus Cristo permite João ser lançado na ilha de Patmos. Talvez João pudesse falar, mas por quê? Eu cheio de amor, eu fiel, eu que reclinei nos ombros do meu Jesus, será que ele esqueceu de mim? Não, Deus em tudo com os fiéis tem um plano. João foi lançado na ilha de Patmos, um lugar inóspito, cheio de bestas feras, porque Deus queria usar ele com visões maravilhosas dos céus, e que ele tivesse tempo para redigir o livro mais maravilhoso de escatologia que haveria de existir em todos os tempos. João, quando volta para Éfeso, ele escreve o Evangelho de João, as 3 cartas de João, ele escreve também depois do retorno. Então, João, ele está enfrentando essa situação, mas vai escrever para uma igreja que está sendo perseguida pelo Império Romano. O Império Romano quer eliminar a igreja e está sendo perseguida pelo inferno. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós não estamos sendo perseguidos pelo governo, pelo contrário, o nosso governo é cristão. E nós temos que orar por Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente, mais do que nunca, porque nesse tempo ele precisa ter lucidez para tomar decisões, e não é fácil. Eu, como pastor, tendo que tomar uma decisão diante da igreja, sei o peso que é, e meu Deus do céu, quanto é difícil. Agora imagine ele tomar decisão para uma nação de 215 milhões de pessoas, que pensam diferente. Nós temos que orar por ele. Ele está sendo o pastor, entre aspas, do Brasil, como sendo o pai da nação. E nós temos que ter misericórdia, compaixão, orar por ele, orar pela Michele Bolsonaro, nossa primeira dama, para que Deus dê sabedoria aos seus auxiliares, aos seus ministros, ao Paulo Guedes, que precisa ter uma direção muito exata para esse tempo de crise econômica que estamos já enfrentando, e com certeza, infelizmente, vai piorar, mas Deus pode revelar aí direções maravilhosas, e dentro de uma crise pode nascer uma esperança e uma situação totalmente nova de prosperidade, se Deus assim o quiser fazer. Então nós temos que orar muito por eles, porque não estamos sendo perseguidos pelo nosso governo. Aliás, Deus quer nos levantar para ajudar o nosso governo, e como igreja nós vamos ajudar, a partir de ajudar os necessitados, a partir de fazer o que for necessário. Nós não temos dinheiro sobrando, aliás, sempre é uma coisa bem no final do mês para empatar, mas nós temos amor e nós temos como nos unir para ajudar na medida do possível todas as pessoas. Então, mas nesse tempo o Império Romano perseguia e o inferno perseguia. E não queiram pensar o contrário.
O inferno nesses dias está levantando mais que nunca. Mais que nunca. A gente vem para a igreja, nós estamos aqui, como eu disse, em 7, agora tem um rapaz que chegou atrasado, 8, né? Mas cada um no seu lugar separado, mas cada um porque precisa um para a função. Temos um diácono, temos um tesoureiro, temos um cantor, temos um câmera, temos um no WhatsApp, temos um na transmissão do DCM, temos um na transmissão do Instagram, temos um na mesa de som e temos um falando. Então, só um para cada lugar e por isso aqui estamos, com prazer. A igreja precisa entender que em tempos de crise, Deus tem diretrizes. E outra coisa, primeira coisa que eu tenho que entender aqui, depois vamos entrar, é que a primeira coisa, olha aqui, Apocalipse vai escrever em 3 direções. Para a igreja inicialmente, até o capítulo 3, diretamente. Do capítulo 4 ao capítulo 20, aí é para Israel e para os gentios. O capítulo 21 e 22, para o Israel restaurado e para a igreja, quando revela eles na Nova Jerusalém, na glória celestial. Então, primeira coisa que Deus trata com a igreja. Esse momento de crise que nós estamos enfrentando é por causa de nós mesmos. Esse momento de crise é um tratamento de Deus com a igreja. A igreja, ela se misturou demais. A igreja agora estava nos carnavais com blocos em nome de evangelizar. Irmãos, eu não sei se precisa evangelizar no meio dos blocos carnavalescos. Nós podemos evangelizar todos os dias nos nossos bairros as pessoas. E a palavra de Deus, ela alcança as pessoas. Em todos os tempos. Em todos os lugares. Estou ouvindo Daniel conversar, vocês estão ouvindo também? Então, meus queridos irmãos, a igreja, ela não precisa se misturar, ela precisa brilhar. Toda luz no meio das trevas chama atenção. Nós somos 60 milhões aproximadamente de cristãos evangélicos no Brasil. Se os 60 milhões brilharem, não haverá trevas no Brasil. Então nós não precisamos de misturar, de inventar história. E quem está falando aqui é alguém que não saía do carnaval, é alguém que não saía das gafieiras, dos rock, das baladas, das farras noturnas. É alguém que vivia no meio das piadas e das farras. E não estou condenando quem vive lá, mas estou dizendo que Deus me arrancou de lá e me transformou, me lavou, me transformou, fez nascer de novo. Então, aí, quando Deus me tirou do mundo, Ele não disse, vá para o mundo e invente história, conte piadas para ganhar pessoas. Não, pelo contrário, Ele me disse num acampamento da presbiteriana, quando os irmãos ficaram me esperando para terminar o culto para me contar piadas. Deus me chamou num canto e disse assim, eu não quero que tu contes piadas. Falou comigo. E eu admirava muito no início e admiro até hoje, mas para mim no início era mais ainda especial ouvir Deus falar. Meu Deus, como pode alguém tão insignificante ouvir um Deus tão maravilhoso? E eu sei que Deus fala com a igreja sempre. E Deus falou, você conta piadas e as pessoas sorriem. Eu quero te usar para pregar a minha palavra e eu farei as pessoas felizes. É diferente. E é interessante, eu escrevi no meu perfil do Facebook, eu tenho um perfil e tenho a página do Facebook e uso mais o perfil. E eu escrevi lá que a gente
que Deus não nos mostra a felicidade, mais ou menos assim, mas Ele mostra o caminho para ela. Bem-aventurado aqueles que guardam a minha palavra. Então, é diferente. Servir a Deus não é buscar felicidade, é buscar Deus. Encontrando Deus, achamos paz, felicidade, força, graça e direção. Entenda uma coisa, essa igreja, ela está sendo, se você observar as 7 igrejas, Deus primeiro corrige as falhas dessas igrejas. Deus primeiro trabalha os erros destas igrejas. E é interessante, você que está nos vendo aí nessa transmissão da escola bíblica dominical, é interessante que Deus não poupa verdades. Verdade do que a igreja de fato é, conheço vocês têm um trabalho exaustivo, vocês provam para ver se os apóstolos são de Deus mesmo, vocês têm uma obra incansável, vocês trabalham demais, ele reconhece, ele vê tudo, mas ele diz: tenho contra ti, porém. Deus é um Deus sincero, e graças a Deus, Deus não nos engana, Deus não passa a mão na nossa cabeça. O jovem moço, 17 a 22 de Marcos, chega para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Desde criança, eu guardo todos, não matarás, não roubarás. Aí Jesus olhou para ele, e o texto diz que Jesus o amou. Jesus o amou. E logo em seguida, depois de dizer Jesus o amou, aí vem o texto dizendo: então ele disse: falta-te uma coisa só. Se Deus tem a liberdade de nos amar, logo vai revelar a liberdade que Ele tem de nos corrigir, de nos mudar, de nos transformar. Então Ele está sendo justamente o que foi com o moço, com a igreja. Ele reconhece as qualidades da igreja, mas também reconhece o que essa igreja precisa mudar. Nesse tempo de crise, Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. Deus quer mudar a mim. Eu não tenho que olhar para os outros primeiro, porque primeiro aqui Ele está olhando para nós. Eu tenho que olhar para mim, o que é que eu estou falhando, o que é que eu estou errando, porque os que são fiéis e andam com Deus terão um tratamento pessoal de Deus. Ainda que seja a morte, os fiéis vão herdar a salvação eterna. A nossa preparação primeiro é para o céu. E nós vamos ver isto também na lição ou nas lições que se seguirão. Você precisa brilhar nesses dias. Repita do lugar onde você está e posta aí no comentário: eu quero brilhar a partir de hoje. Pastor, mas eu já brilhava. Então eu quero resplandecer. Eu quero que a luz de Deus que há em mim alcance tudo quanto Deus quer alcançar através de mim. Eu tenho que fazer uma reflexão. O que Deus, quando manda João ir às igrejas, e aqui é bom demais João receber essa revelação, porque quando Deus diz: eu quero que você escreva as igrejas, e que leve esse livro a cada uma dessas igrejas, o que João estava recebendo aqui de mensagem? Você não vai morrer na ilha de Pátimos, eu ainda tenho uma missão com você. Glória a Jesus. Estou com vontade de dar glória assim, cada hora, cada momento, porque sei que Deus está falando conosco. Deus está aí na sua casa, Deus está aí na sua casa, Deus está aí na sua vida. E eu sei pelo Espírito de Deus que eu estou tendo uma revelação do céu, coisa maravilhosa. Tem um conta-gotas sobre a nossa cabeça. E dentro do conta-gotas está o azeite de Deus, o azeite do céu. E cada momento que a palavra é dita e você recebe e aceita para você, cai uma gota na cabeça.
Ao término desta lição, eu quero que nós estejamos encharcados pelo azeite, Ramando Rashamai, do Senhor, aleluia, aleluia. Tem alguém sentindo a presença de Deus aí? Oh, coisa boa, aleluia. Então, Deus está levando João a levar a igreja numa reflexão. E é isso que as crises devem fazer conosco, nos levar a reflexões. Como estou como sacerdote da casa? Eu quero te dizer, nesses dias nós estamos reunindo em família, aqui na família da fé no templo, mas você, homem, da sua casa é o pastor. Você vai se levantar como sacerdote da sua casa, e nos dias que não tem culto aqui na igreja, você vai reunir sua família, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, cantar hinos com a sua família e trazer uma palavra de reflexão para a sua família. Outro dia, coloca o seu filho, coloca a esposa, coloca outra filha, e você vai fazer o culto doméstico. É hora de levantar como sacerdote na casa. Glória a Deus. Diga para a sua família: vamos ler o livro tal, vamos meditar sobre o livro tal, e vai, é por aí o caminho. Bom, Deus está nos levando à reflexão. Quando você observa as cartas, você vai entender que Jesus, ele começa as cartas se revelando. Escreve ao anjo da igreja. Primeiro, as cartas são direcionadas aos pastores. Tem gente que interpreta que é o anjo, anjo. Não, irmãos, como que Deus precisa escrever carta para anjo? E João é que vai entregar a carta para anjo? Mas, meu Deus do céu, que coisa absurda, que entendimento, que interpretação absurda. Está sendo escrito para o anjo da igreja, porque o anjo da igreja é o líder. Deus primeiro quer que o líder tome posições. E aí ele disse assim, escreve ao anjo da igreja. Aí ele vai destinar qual igreja, e aí ele vai se revelar. Isto diz aquele que tem sua destra. Quer dizer, ele sempre se revela no início. Primeiro escreve ao anjo, identifica a igreja, isso é para todas, e agora revela uma das qualidades e características dele para a situação real daquela igreja. Ele vai revelar-se, como nós lemos, João capítulo 1, Apocalipse 1, 9 a 20, as qualidades, aquilo, as características de Jesus, ele vai revelar um pouco delas a cada igreja, você vai observar isso. Aí a primeira coisa que ele faz é reconhecer a obra que a igreja está fazendo, aquilo que a igreja está vivendo. Depois, ele vai trazer o que está errando a igreja. Ele vai advertir a igreja, vai trazer uma advertência à igreja. Dentro da advertência, ele vai fazer uma ameaça. Tem gente que diz que Deus não pode fazer isso, não pode fazer. Deus faz o que ele quiser. Deus é o autor da fé e ele é o dono da igreja. E graças a Deus que ele fala o que quiser, porque sei que Deus sempre fala para o nosso bem. Muita gente calou muitos profetas que foram usados por Deus nesses dias para falar que Deus trataria com a igreja, que viria momentos difíceis. Eu postei nos grupos aí, se você não ouviu, ouça, uma profecia que eles estão falando que é do irmão Lázaro, mas não é do irmão Lázaro. Foi um apóstolo lá da igreja fulano de tal que Deus usou em 2017, e hoje está se cumprindo tudo que Deus usou aquele homem. Para a glória de Deus. E muita gente calou, não deu crédito. Muita gente, quando Deus usar, a igreja está bem, por que esse tipo de palavra? A igreja está bem, não sei porque que esse pastor está bravo, esse mensageiro, essa pregadora está brava. Não, irmão, Deus estava irado com a forma de conduta misturada da igreja. E Deus quer essa igreja trabalhada, restaurada, ungida, santificada, porque vai passar isso tudo, viu? Deus vai fazer passar, e a igreja se levantará com uma explosão de avivamento e milagres. E você que está na sua casa, se prepare, vá ler, vá orar, vá se consagrar, porque Deus quer usar todos que se render no altar dele, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Jesus. Bom, e aí vem sentença,
a advertência de Deus e logo vem também a ameaça de Deus. Mas também vem o escape, porque Deus, como eu disse aqui na outra pregação, juntamente com a prova vem o escape, juntamente com a peste vem o escape, juntamente com a praga vem o escape, juntamente com o juízo, antes dele, no eterno juízo, vem o escape, vem saída, e nós temos que passar pelo escape de Deus nesses dias, nós temos que entrar nas saídas que Deus dá nestes dias. É interessante as características de cada igreja nas 7 cartas. Só para encerrar, depois de tudo isso que Jesus faz em cada carta, repetindo essa sequência, ele revela que há um céu de glória esperando os que cumpriram o arrependimento. Éfeso, vamos lá, as características de cada igreja, primeiro tópico, cada igreja das 7 cartas. Éfeso, a igreja de Éfeso é elogiada por um bom trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente. Bem-aventurada a igreja que assim o é. A crítica fica por conta do esfriamento do seu primeiro amor. A igreja não pode jamais esfriar o amor. Queridos, não adianta ser fervoroso para as obras e frio para as pessoas. Essa é algo que o pastor profeta tem que ter no coração. Eu tenho que ser bem fiel às revelações, as palavras mais fortes que Deus revelar e quer que sejam ditas, mas tenho que amar todas as pessoas que Deus está falando com elas. Por mais negligentes, por mais que elas virem as costas e não queiram saber, o meu dever é amar. Essa igreja era tão qualificada, porém, ela estava esfriando o primeiro amor. E Jesus fala, eu venho contra ti, é uma ameaça. A recomendação é que a igreja se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. A igreja de Pérgamo é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo. Fé e confiança em Cristo. E isso a igreja toda tem que ter. Fé e confiança. Eu creio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Eu confio nas promessas do meu Deus. E ela é criticada, a igreja de Pérgamo, por tolerar a imoralidade. Olha se não tem essas crises dentro das igrejas. Quanta imoralidade. O grupo de louvor veste uma roupa que para subir para o altar tem dificuldade por causa do tipo de roupa que está vestindo. Não pode sentar nos primeiros bancos por causa do tipo de roupa. Eu não sou aqui adepto ao exagero, mas muito mais eu sou entregue ao equilíbrio. A Bíblia fala de moderação. E eu tenho que ter isso em tudo. E a promessa é o maná para essa igreja. Bom, Tiatira é elogiada pelo amor, fé, paciência, que demonstra. Pelo serviço prestado, boas obras. E é criticada por tolerar idolatria e imoralidade. Quantas idolatrias na igreja? Se o pastor for pregar, eu quero ouvir. Se não é o pastor, eu não ouço. Ou seja, Deus só usa o pastor? Não, Deus usa todo mundo, irmão. Deus fala através de todos. Não pode ter idolatria. Nós temos que ouvir Deus falar. Tem gente que se o pastor pregar, ele é renovado. Mas se outra pessoa pregar a mesma mensagem, não é renovado. Porque confia somente no homem. Você tem que ter discernimento se Deus está falando. E se Ele está falando, receba a palavra. Ah, pastor, não é bem assim. Então olhe para Jesus quando Ele foi para a terra dele. Quando Ele estava em Nazaré, da Galileia. E aí as pessoas não receberam milagres e nem receberam Ele como o Filho de Deus. Por quê? É o filho de José e Maria. Não, Ele estava no meio de nós. E quiseram até matar Jesus.
E era o próprio Jesus, e onde ele estava, estava a glória de Deus. Nós temos que aprender a ver a glória de Deus na vida dos servos, e todos os servos. A igreja de Sardes é criticada, ela é elogiada por alguns que têm sido fiéis, mas ela é criticada por ser uma igreja morta. Irmãos, se tem um Deus vivo no meio de nós, tudo no meio de nós deve ser vivo. Se tem um Deus vivo no meio de nós, minha adoração é viva, meu fervor é vivo, meu glorificar é vivo, a minha atenção é viva para Deus. Eu tenho que mudar a minha maneira de cultuar Deus. Ei, está vendo o quanto faz falta? Está vendo o quanto é ruim ficar longe dos cultos? Mas quantas vezes você escolheu ficar em casa podendo ir para o culto? Agora, quando Deus abrir as portas da igreja, aleluia, venha e entra com fervor, entra com um culto vivo, santo e agradável a Deus, entra dizendo, oh maravilha, glória a Deus, eu posso estar na casa de Deus. Agora nós vamos entender o que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O dia que esse bloqueio acabar, que a igreja puder voltar, você vai entender o que é alegrei-me quando me disseram. Não é alegrei-me primeiro quando eu entrei na casa. Eu sei que foi mais ainda quando entrou. Mas está dizendo, eu ouvi pelas redes sociais. Eu ouvi meu pastor anunciar que sexta, sábado e domingo vai ter uma festa. Porque a igreja agora pode congregar. Sexta, sábado e domingo vai ser festa. Vai ser momentos de louvor e adoração. Deus no santuário falando conosco. Aí você vai entender o que é alegrei-me quando me disseram, vai ter festa na igreja. Vamos à casa do Senhor. Vamos, Kadar Shaddai, vamos adorar o Senhor. Aleluia, eu creio que eu ouvi glória a Deus lá nos lares. Eu ouvi glória a Deus nas casas nesta hora. E a igreja de Filadélfia é elogiada pela perseverança, por obedecerem a Cristo, por honrar o seu nome. Não recebe crítica, porque a igreja de Filadélfia, ela está fazendo aquilo que agrada a Deus. A recomendação é para que continuem sendo fiéis. E é prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Nós temos que imitar a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia é elogiada por nada. É a igreja que se diz rica, abastada, mas é elogiada por nada. É a igreja que diz que não tem falta de nada, mas é elogiada por nada. E Jesus chama a atenção por ser morna, indiferente. E aí eu volto a dizer, quantos cultos indiferentes nós prestamos a Deus? Entramos na igreja de um jeito, saímos do mesmo jeito. Entramos na igreja e conversamos o tempo todo, WhatsApp ligado, Facebook ligado, atenção ligado, olhando para os lados, que hora que vai terminar esse culto? Você acha que Deus não estava ao ponto de vomitar a igreja da boca dele? Por isso que coronavírus, como disse nossa querida irmã Ana Pescara, é o amor de Deus em ação. Se não viesse o vírus, a igreja morreria como as 7 igrejas da Ásia morreram. Não aceitaram a repreensão de Jesus, não se arrependeram, não se converteram, morreram. Mas sempre, em todo tempo, escute isso, Jesus Cristo tem seus remanescentes. Em todo tempo haverá alguém que adora o Senhor de todo o coração. Em todo tempo haverá alguém que vai abrir a boca para louvar o Senhor com toda a alma. Em todo tempo haverá profetas. Em todo tempo haverá pregação. Em todo tempo. Eu quero estar no meio destes. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver alguma pergunta para fazer, faça aí, o Daniel vai colocar para nós. Glória a Deus. Então, essas eram umas características das 7 igrejas. Agora, os mandamentos e sentenças de Deus para essas igrejas. E estas são as sentenças para a igreja de todos os tempos. E estes são os mandamentos
para a igreja de todo o tempo. De todo o tempo. Amém? Vamos para estas, porque aqui já estamos na segunda parte da nossa lição, para o encerramento da nossa lição. Escute, Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 1, quando ele começa a ditar a João as 7 cartas, Jesus começa a ditar a João as 7 cartas, porque João viu 7 castiçais, e no meio deles estava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Jesus começa a falar com João e ditar as 7 cartas, além das demais coisas. É bom você entender que esse livro ele foi dado para cada uma dessas igrejas, porque escreve as igrejas e envia as igrejas, é a palavra de Jesus Cristo. Agora entenda, capítulo 2, fica aí com seu livro aberto, livro do Apocalipse aberto, capítulo 2, fica nas mãos aí, toda a família. Papai, se estiver conversando aí, fala, meu filho, vamos escutar, vamos prestar atenção, porque essa é a saída para a gente vencer o coronavírus, essa é a saída para a gente sair da crise. Por quê, papai? Como assim? O que tem o vírus a ver? É que Deus está no trono, meu filho. Vírus nenhum sairia se Deus não estivesse nisso. Deus está agindo através do vírus, e Deus está chamando a nossa atenção. Deus quer a nossa cura, Deus quer a nossa mudança, Deus quer a nossa transformação. Primeiro nós, filhos, depois aqueles que blasfemaram do nome de Deus lá na terra, aqui na terra, lá fora. 2:1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que eu entendo aqui, Maciel? Que Deus está no meio das 7 igrejas. O que eu entendo aqui, Nogueira? Que Deus, Ele está no meio das igrejas dele. Por mais errada que ela esteja, Ele está lá. Talvez não esteja para aprovar e nem para agir, mas Ele está lá, porque Ele é o dono. Por mais que alguém tenha tomado a igreja das mãos de Deus, se é que isso é possível, mas Deus está lá, porque Ele está no meio das 7 igrejas. Orama Shorai. E Deus está aqui nesta manhã. Deus está dentro da sua casa. Deus está dentro da sua... Se a sua casa é uma igreja, se vocês são igreja, Jesus está aí. Pastor, mas aqui tem briga. Talvez Ele não esteja aí com a liberdade de abençoar como pode abençoar, mas Ele está aí para levantar a sua mão e advertir a nossa família e dizer: para de contenda, para de briga, para com isso, se arrependam, porque eu quero reinar nessa casa. Orabachorakai. Então, outra coisa, vamos aqui rapidamente identificar a crise de cada igreja. Como por exemplo, irmãos, a igreja de Éfeso. Qual que era a crise da igreja de Éfeso? Deixou o primeiro amor. É uma das piores crises. A igreja que não ama é falsa. A igreja que Jesus Cristo não pode amar através dela, abraçar através dela, compreender através dela, executar sua bondade através dela, executar a sua ação de misericórdia através dela, não pode ser igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Eu, igreja, em tempos de crise. Deus quer agir nesses tempos. E nós temos que nos levantar como a igreja que de fato ama. Pastor, eu tenho tentado amar, mas não consigo. O que eu faço? Eu tenho uma resposta bem prática.
E eu quero te dizer que a nossa escola bíblica não é um seminário de teologia, mas é uma agência de formação teológica e principalmente prática. O que é que eu faço? Eu não consigo amar. Eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, pastor. O que é que eu faço? Deixa eu te dar uma dica maravilhosa. Se encha da presença de Deus. A coisa mais fácil para você voltar a amar é ser cheio de Deus. É ser cheio da presença de Deus. Como assim, pastor? Porque Deus é amor. Deus é amor. E se Ele está me enchendo, eu estou sendo cheio de amor. Eu estou sendo cheio da característica de Deus. E quando Deus identifica a crise da igreja, qual é o mandamento dele? Eu digo mandamento, não é pedido. Está no imperativo. Quando ele diz, qual é o mandamento de Deus? Arrepende-te. Para todas as igrejas que estavam erradas, arrependa-te, arrependam-se. É o mandamento. No caso da igreja de Éfeso, ele diz no capítulo 2 e no versículo 5, leia aí na sua Bíblia, fique com a Bíblia aberta. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Quando falta amor, nós temos que lembrar onde perdemos o amor. Quando perdemos o amor? Quando nós caímos. Quando a gente cai, Deus se entristece. E o amor entristece. O amor esfria. E quando eu caí, pastor, muitas vezes nós caímos quando aprendemos a murmurar. A gente abre a boca para murmurar, reclamar da vida, falar mal do irmão, levantar contra o irmão, dizer que o irmão não podia ser assim, que o irmão não sei o quê. Irmão, nós temos que parar com isso. Nós temos que dizer que nós não podemos ser assim. Nós temos que ser uma pessoa diferente, uma pessoa bem parecida com Jesus. A gente cai quando a gente começa a mentir. A gente cai quando a gente começa a ficar indo na igreja o dia que quer. A gente cai quando a gente começa a criticar o pregador ao invés de analisar se a mensagem é bíblica. A gente cai quando começa a falar mal do pastor que abriu a igreja ou mal do pastor que fechou a igreja. A gente cai quando começa a levantar aquelas coisas mais absurdas da nossa mente e começa a olhar também para onde não deve, imaginar o que não deve. Isso é distanciamento de Deus. Nesta manhã eu te peço, olha para o Senhor como olhou Isaías. Isaías no capítulo 6 olhou, ele teve uma visão maravilhosa do céu. Ele viu o trono de Deus, ele viu a santidade de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu os querubins, os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yahvé Tzidkenu, Yahvé Tsavaot, né, o Senhor dos exércitos. Ele estava admirando a glória de Deus. E nesse momento que ele viu a santidade e a glória de Deus, ao invés de dizer: ai daquele que bebe, ai daquele que faz, ele volta-se para si e diz: ai de mim que sou pecador. Toda vez que eu olho para a glória de Deus, a santidade de Deus, eu olho para mim e me arrependo de ser quem sou. Veja bem o que Isaías fala. Isaías fala assim: ai de mim que sou pecador. O que ele está dizendo aqui que eu posso entender no texto de capítulo 6 de Isaías? Primeiro ele olha para a vida dele, não para o pecado dele. Depois ele vai falar: sou um camarada de lábios impuros. Mas antes ele diz: ai de mim que sou pecador. Ou seja, eu vivo na prática do pecado. Ai de mim. Então, a primeira coisa do arrependimento é arrepender de ser pecador e depois dos pecados que cometemos. Primeiro eu tenho que arrepender de ser uma pessoa que peca, para depois arrepender dos pecados que cometi. E se o Senhor me transformar, não serei mais pecador. A Bíblia diz que serei santo do Senhor.
E ser santo não é ser melhor que os outros no sentido de exaltação. A palavra ágios, agatozune, a palavra grega para santo, aleluia, no hebraico é kadosh, kodesh e outras correlatas. A palavra quer dizer separado. Eu sou separado para Deus. E na etimologia mais profunda, separado para Deus e a serviço de Deus. Por isso, segundo aos Coríntios 5,17, diz que Jesus Cristo morreu, para que nós, os que vivemos, vivamos não para nós, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isso é ser santo, parar de viver para os meus caprichos, para as minhas vontades, e agora viver para Deus, para o plano de Deus, para o projeto igreja. Deus está chamando, pare de viver para você, pare de viver os seus planos, as suas vontades. Quantas vezes as pessoas disseram, mas eu é que sei o que é bom para mim. Nada, você não sabe nada, é Deus que sabe o que é bom para nós. Catanabraço, brechandaia. Então agora nós não vivemos para nós, é a Bíblia que está dizendo, meu querido. Aqui a gente não prega denominação, a gente não prega que sou pentecostal, que não sou, a gente é muita coisa, mas aqui a gente prega o Evangelho, a palavra de Deus, e isso não é fanatismo. Fanatismo é obedecer uma regra sem fundamento, aleluia. Isso é fidelidade. Fidelidade é viver conforme a palavra de Deus. Então, nós temos que viver para Deus. Por isso, ele reconhece tudo isso, e Deus toca nele e santifica, purifica. Essa brasa do altar aqui, primeiro, Isaías, não é para te matar não, viu? É para te santificar, é para te purificar. A primeira oferta de Deus, quando ele diz, eu sei os seus erros, arrepende-te, logo vem a oferta, eu te perdoo, eu te santifico, eu te mudo, eu te encho, eu te transformo, eu te abençoo. Alguém está sentindo a presença de Deus aí? Você na sua casa pode levantar as mãos e glorificar o santo nome de Jesus. Então, a advertência para essa igreja que deixou o primeiro amor é: arrepende-te. E se a igreja não se arrependesse? Essa é a prova porque foram destruídas. Olha o que Jesus fala, é Jesus Cristo, não é o pregador doido da cabeça, fanático, não, é Jesus Cristo. Se você não arrepender, lembrando de onde caiu, voltando a praticar lá as primeiras obras, senão, brevemente virei contra ti, tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Por que Deus faz isso? Porque sem arrependimento Deus não pode agir. Sem arrependimento eu não estou revelando que escolhi pelo livre-arbítrio o Deus que eu sirvo. Então arrependamos nesta manhã. Arrepende-te é o mandamento principal no momento de crise. Arrependimento é mandamento para todo e qualquer crente, cristão, cristã, em tempos de crise e qualquer outro tempo. Você deve meditar sobre isso. A palavra vem de metanoia, no grego, que na simples significação, mudança de mente, mas se você estudar um pouco mais profundamente, é o que a graça faz em nós, quando nós nos voltamos para Jesus e buscamos Ele, e nos entregamos de fato a Ele, e aí vem a ação da graça, a graça me inunda, a graça que não é barata, mas é profunda e verdadeira, ela vem, transforma meus pensamentos, meus sentimentos, ela me faz nascido de novo, e pela graça sois salvos por meio da fé. É a graça. Não é a capacidade intelectual,
Não é a capacidade intelectual, é você buscar a Deus arrependido, chorando. Eu não quero mais ser essa pessoa. Foi o que Isaías fez. Ai de mim, que sou pecador, habito no meio de um povo de lábios impuros e sou de impuros lábios. E ele está ali arrependido. Deus vem e toca nele. Quando nós choramos as nossas misérias, choramos os nossos pecados, choramos os erros que nós cometemos, e arrependidos buscamos a face do Senhor. Quando ele olha para o coração e vê que é verdadeiro o quebrantamento, que é verdadeira a oração, que é verdadeiro o sentimento, ele manda do céu a graça conseguida para nós na cruz do Calvário, porque a graça se manifestou a todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O favor imerecido de Deus vem para nós e nos lava, nos santifica, nos transforma. Esse é um tempo que a igreja deve se arrepender, aleluia, porque Deus quer perdoar, lavar, remir, redimir, encher de glória e voltar para as ruas e fazer uma grande obra. Toda labagaxaracamai, aleluia. A igreja de Esmirna, ela ouve de Deus, Apocalipse 2:10, leia aí na sua Bíblia: ser fiel até a morte, parte B, e dar-te a coroa da vida. Por que é que Deus não tem aqui um arrepender para Esmirna? Só duas igrejas Deus não tem um arrependei-vos. Esmirna, por que a igreja de Esmirna? Porque essa igreja aqui é rica. Como assim? Jesus falou para ela assim: você é pobre, mas eu te digo que tu és rica. Aleluia. Por que que esta igreja é rica? Porque essa igreja de Esmirna, aleluia, é uma igreja que ela suporta um grande sofrimento que estava passando, mas não rejeita Deus. Estamos em crise por causa desse corona, aleluia, mas vamos suportar tudo, amando a Deus, adorando a Deus, sendo fiel a Deus, abandonando tudo quanto é tipo de pecado, entrando no propósito de jejum da igreja. Todos os dias nós temos a escala de jejum. Seu nome não está? Coloca seu nome, Daniel já vai colocar na relação. Todo dia estamos em jejum por propósitos definidos. É a igreja que suporta o sofrimento, que é submetida. Ela não recebe nenhuma crítica. E a recomendação de Jesus é: continuem fiéis, resista à perseguição, e eu vou dar a coroa da vida para vocês. Amanaracachai. Eu imagino Jesus na sua glória, assentado no trono com a coroa de glória, dizendo: vem cá, igreja de Esmirna, vem cá, recebe uma coroa, porque mesmo sendo perseguida, sofrendo como sofreu, vocês me amaram acima de tudo, vocês não rejeitaram a minha palavra e continuaram. Vem cá, eu quero coroar vocês. Aleluia. E aí Jesus disse: vocês são ricos, não tem muito feijão na panela, mas tem muito Deus no coração. Talvez você pergunte: por que umas são ricas e outras pobres, pastor? Porque Deus sabe escolher, Deus sabe trabalhar, Ele está no trono, e tudo que Ele age na soberania é pelo seu amor. A igreja de Pérgamo, capítulo 2:16, veja aí o versículo 16 do capítulo 2. Jesus fala para ela: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus sempre manda arrepender, senão ele vai fazer tal coisa. E a ordem de Deus para a igreja de hoje é: arrependa, senão eu vou tratar mais forte. Arrependa, senão eu vou mandar mais dores. Arrependa, senão, pastor, então Deus odeia. Não, se você não arrepender do que está errado, não vai para o céu.
Então é o amor de Deus dizendo: eu preciso que vocês se arrependam, para que o meu sonho, eu falo sonho do ponto de vista humano para nós entendermos, é antropopatismo com antropomorfismo, mas o meu sonho não vai ser realizado. Que sonho, Deus? De vocês todos herdarem a salvação e morar comigo no céu. A transmissão está ok aí? Então o meu sonho, o sonho de Deus, é salvação para todos nós. Mas ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Pastor, é difícil. Não, difícil é o orgulho no coração. Difícil é a gente ouvir Deus e mesmo assim não dar crédito e não começar a obedecer o que Ele falou. Irmãos, escute bem, eu quero que você abra os seus ouvidos. Não saia da sala, homem. Volte para o seu lugar. Canaral Choramatai. Pode voltar para o seu lugar. Deus está falando contigo, homem. Abra bem os ouvidos. Abra bem os ouvidos. Tudo muda quando você começa a obedecer a Deus. Começo que eu estou dizendo aqui não é o começo do início em si mesmo, mas a obediência de um pouco daquilo que foi dito. Ou seja, não mentirás. O mentiroso diz: nunca mais quero mentir. Aí já é o começo. Aí de repente ele vai falar com alguém e diz: ó, aquele extintor ali é amarelo. Ele sabe que é vermelho, que tem tudo organizadinho, os extintores nos lugares, os extintores. Aí ele olha e sabe que é vermelho. Ele diz: eu prometi, vem na mente dele, eu prometi que não ia mentir. Ó, irmãos, espera aí só um pouquinho, é vermelho, não é amarelo não. Começou. Aí vem a graça de Deus e completa. Entendeu ou não? Comece a obedecer, Deus te dá poder, e o que você não consegue fazer, você vai fazer pela graça. Pela graça, pela graça, sois salvos por meio da fé. Acredite, receba. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o dom de Deus vem, mas é por meio da fé. Eu tenho que crer. Que jeito que eu creio? Começando a obedecer. Está sentindo aí a presença de Deus? Pode dar glória a Deus aí, onde você está? Então Jesus fala: arrepende-te. E quais eram os pecados desta igreja? Versículo 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Irmãos, quantas pessoas disseram que não tem problema pecar, que não tem problema relação sexual fora do casamento, que não tem problema uma viúva ter relação sexual uma vez por mês, que já igrejas liberaram isso, dizendo que não tem problema porque é uma necessidade biológica. Irmãos, antes da necessidade biológica, a necessidade é de ouvir a voz do Espírito Santo, a necessidade é obedecer a palavra de Deus, porque Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus não libera pecado, mas muitos liberaram pecados com doutrinas que Deus não aprova, fazendo como Balaão. Mas se fizer assim, assim o povo cai. Eu não posso amaldiçoar o povo, como Balaão fez, falando para Balaque. Mas tem um jeito: se levar lá para que o povo prostitua, esse povo vai cair, vai quedar. Mas aí, aleluia, Deus condena esta atitude. O povo, pastor, tem que ser santo, tem que lutar todo dia para abandonar o pecado. A igreja, ela anuncia a condenação do pecador e a salvação do arrependido. O pecador continua errando, então vai ser condenado, mas abandonou o pecado em Cristo, ele está lutando para isso. A mão do Senhor estenderá, o sangue de Jesus terá poder nessa vida. E a palavra de ordem é: arrependa. Tiatira, Deus disse no versículo 21 do capítulo 2: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Ou seja, Deus dá tempo para a gente mudar de vida.
E esse tempo, irmão, que você está na sua casa, é para refletir a sua vida. Esse tempo, irmão, que você está é para refletir a sua vida. Se Jesus voltar agora, subimos ou não? Não tem uns irmãos aí que a gente tem que abraçar, se arrepender, pedir perdão e perdoar os pecados. Apocalipse 2, 20 e 21. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que arrependesse da fornicação, e não se arrependeu. Irmãos, quantas Jezabéis por aí, eu estou usando o termo bíblico da carta a Apocalipse, capítulo 2, 20 e 21. Quantas pessoas ensinando as pessoas a exagerar, fazer vestes de rainha, pinturas de rainha. Irmãos, a Bíblia diz que quem serve a Deus é moderado. Modera na pintura, modera nas vestes. Não é uma concorrência de vestido. Por que Deus faz isso, pastor? Porque tem gente que tem condições de fazer mais e vai entristecer o coração do que não tem condição. Então modera, sejamos simples e moderados, e assim faremos o bem para todos. A Bíblia diz, se o teu irmão come carne e isso escandaliza ele, pare de comer carne. A Bíblia quer que a gente viva em plena unidade, em plena união. Entenda isso de maneira simples. Não é usos e costumes não que eu estou falando. Entenda isso. Isso é moderação para que todos sejamos juntos. A igreja de Filadélfia, o pecado da igreja de Sardes: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vigia, faça o que é certo, em nome de Jesus. Filadélfia, estou caminhando mais correndo aqui que eu já estou encerrando. Filadélfia, irmão, vale a pena ler a carta à igreja de Filadélfia. Não é por causa da nossa denominação que é a Assembleia de Deus Filadélfia, não, viu? É pela carta e pela igreja o que ela vivia. Mas a gente soma isso também. E ao anjo da igreja, abre aí, Apocalipse 3, 7 a 11. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Ele começa dizendo para uma igreja maravilhosa: eu tenho a chave nas minhas mãos, eu tenho poder sobre as portas, eu sou o Deus todo-poderoso, verdadeiro e santo, aleluia. Sabe o que ele está dizendo no início? Eu estou alegre demais com vocês, eu vou me revelar santo, eu vou me revelar verdadeiro, eu vou me revelar aquele que tem a chave que abre e a chave que fecha. Eu tenho controle, o domínio de tudo, aleluia. Por quê? Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Escute, meu irmão, Deus está procurando uma igreja agora que não negue o nome dele, que mesmo tendo pouca força, pratique a palavra dele, guarde a palavra dele, viva a palavra dele, seja crente. Meu irmão, entrou na chuva é para molhar, ou você é crente ou não é, ou você é de Deus ou não é. Para de mimimi, para de reclamação, entra na glória de Deus, seja crente verdadeiro. E ele diz assim à igreja de Filadélfia: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Deus vai revelar nesses dias que ama a igreja. Escuta a palavra, escuta. Deus vai revelar nesses dias o quanto Ele ama a igreja que é fiel. Independente da denominação, Ele vai revelar o quanto ama a igreja. Guarde isso no seu coração, receba isso, deleita-te nisso, repita aí na sua casa, onde você estiver agora, diga: Deus vai revelar o quanto me ama. Mas entenda uma coisa, Ele está falando para uma igreja que revelou primeiro o quanto ama esse Deus. Que maravilha da revelação da palavra.
E aí ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Deus vai nos guardar do corona. Deus vai nos guardar nesse tempo. Badachai. Apenas ame ao Senhor ao ponto de guardar a palavra mesmo tendo pouca força. Apenas ame o Senhor ao ponto de não negar o seu nome, e Ele vai nos guardar da hora da tribulação que vem sobre todo. Aqui fala do momento para a igreja, mas fala também, entendem alguns estudiosos, do momento em que virá a grande tribulação sobre toda a terra. Deus vai guardar a igreja e vai tirar ela antes da grande tribulação. O que eu acredito que está acontecendo nesses dias é a pré-tribulação para curar a igreja, reavivar a igreja e enchê-la de poder, de unção. Haverá uma pregação em todo o mundo do Cristo que salva, depois o arrebatamento da igreja. E ele diz: vou te guardar de toda essa tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a fidelidade. Deus já está vindo. O Senhor já está voltando. A igreja de Laodiceia, essa igreja não tem comparação de tão errada. Preste atenção e estamos encerrando. Não tem uma igreja mais, entre aspas, escute, feliz do que a 7. A igreja de Laodiceia é a igreja mais feliz da 7. Não está faltando nada. Tem grupo de louvor, tem culto, tem dinheiro, não tem perseguição, não fala de perseguição. Estamos ricos e abastados, não temos falta de nada, é o que estavam dizendo. E aí Jesus, quando essa igreja diz que é rica, aquela quando diz que é pobre, Jesus fala: peraí, vocês são ricos. Deixa eu te falar uma coisa e quero que você entenda. Muitas vezes, para nós continuarmos com Deus, é necessário vir as angústias, o desprezo, a perseguição. É necessário vir um vírus como este. Porque aí a gente quebranta o coração, desce do pedestal e se põe pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Pode tocar, irmão Marcel. O que é um pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que diz: eu não posso viver sem Deus, eu preciso de Deus acima de tudo. Em mim mesmo eu não posso. Então muitas vezes a angústia, a tribulação faz a igreja viva, faz a igreja ungida, faz a igreja unida. Mas muitas vezes a falta de nada, o abastado. Quantas igrejas com milhões nos caixas diziam que estava tudo muito bem. É necessário acordar. Jesus disse: vocês dizem ricos e eu digo que vocês são pobres. Por quê? Porque Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta, e ninguém sente falta de Jesus. Não temos falta de nada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Jesus está do lado de fora da igreja. E aí o que acontece? Precisa alguém ouvir a voz do Senhor. Esses são os dias de ouvirmos a voz do Senhor. A crise pode mudar quando nós passarmos a ouvir a voz do Senhor e fazer conforme o que Ele está dizendo. Os irmãos que congregam nesta igreja sabem muito bem o que Deus veio falando conosco, avisando sobre tudo, notificando sobre tudo. E agora é hora de dar crédito àquilo que nós não demos outrora. Entra no YouTube e ouça as mensagens para você ver. Se alguém ouvir a minha voz, então vamos ouvir a voz do Senhor. O que é que Deus repreende essa igreja? Versículo 19 do capítulo 3. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Deus se revela aqui aquele que repreende e castiga. Tem uns pregadores de uma graça barata que diz que Deus não castiga. É uma mentira teológica. Eu nem posso dizer teológica. É um engano. Deus castiga. Deus trabalha. Ô querido, você é melhor que Paulo? Leia o que Paulo passou. Você é melhor que as igrejas? Leia o que as igrejas passaram. O nosso próprio Cristo
foi desfigurado mais que qualquer outro. Os profetas santos, o povo, quando escolhia servir a Deus de verdade, a hostilização acorda. E o castigo de Deus não vem por causa da maldade, não, por causa do amor. Eu castigo os que eu amo. Eu quero acordar. Assim como um pai, Hebreus 10 fala sobre a disciplina. Assim como um pai disciplina o filho porque ama. Assim como uma mãe disciplina a filha porque ama. Deus disciplina os filhos porque ama. E o bastardo não aceita a disciplina. Mas Hebreus 10 revela que o filho aceita a disciplina. Meus queridos, então o que eu tenho que fazer com tudo isso que lemos e estudamos nesta manhã? Nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor. O maior pecado de Laodiceia foi a indiferença, indolência. O maior pecado de Laodiceia foi porque ela não era fria nem quente. De uma cidade vinha água fria, da outra cidade vinha água quente para Laodiceia, Laodice do Lico, a Laodiceia. E essas águas faziam bem para a cidade. Tanto a fria, porque era potável e gostosa, quanto a muito quente, porque era águas termais. Mas a morna causava vômito. Então, igreja, sejamos fervorosos de espírito. Nunca a indiferença possa chegar até você. O que é indiferente? Aquele que ama, mas não ama o tanto que deveria. Aquele que perdoa, mas não perdoa do jeito que deveria. Aquele que faz a obra, mas não faz por amor. Aquele que oferta e dizima, mas faz por obrigação. A Bíblia diz em Colossenses 3 que tudo que nós formos fazer, devemos fazer de coração. Entenda essas coisas. Então, o primeiro mandamento em tempos de crise para mim como igreja é arrependimento. E o que eu entendo mais? Segundo a análise das cartas para esse tempo, para nós, para mim pessoalmente, unicamente, porque eu não quero pensar nos outros. Quando eu ouço a palavra, eu tenho que pensar na minha mudança. E eu vou estar tão ocupado com me mudar, que eu não vou poder me ocupar com a mudança sua, no sentido de ficar apontando o dedo e te criticando. Como pastor, a gente tem que fazer muitas coisas, mas como gente, eu tenho que preocupar em mudar a minha vida. Primeiro, arrependimento. Segundo, mude as suas obras. Jesus em todas as cartas diz: conheço as tuas obras. Deus sabe o que nós estamos fazendo em todos os lugares. Ele conhece quando mentimos, Ele conhece quando há um alterotismo, Ele conhece o fica-fica, Ele conhece o abraça-abraça, Ele conhece a nossa mente pensando maldades, nossas entradas na internet, nos sites pornográficos. Ele conhece tudo, todas as obras. Então eu vou mudar minhas obras a partir de hoje. Eu vou me arrepender e eu vou mudar as minhas obras a partir de hoje. E depois, entender que a carta está sendo escrita primeiro para o líder espiritual. Primeiro é o pastor que muda, depois ele muda as pessoas. É por isso que Romanos 2, de 1 a seguir, diz assim: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo? É por isso que Tiago 3,1 diz que nós não podemos querer ser mestres, porque haverá um julgamento mais rigoroso para os mestres. Então, primeiro, quem está no altar conserta. Quantas pessoas em altares, em pecado, falando uma coisa para o povo e vivendo outra coisa. Conserta, vamos consertar. Chore os sacerdotes. E depois ele diz: volte a focar o céu. A carta termina dizendo: vou te dar um nome.
novo. Você vai sentar comigo no trono, viu? Vocês entrarão na Nova Jerusalém. Vocês poderão comer da árvore da vida. Vocês habitarão e verão a cidade celestial. Então, Jesus está falando, arrepende. Jesus está falando, mude as suas obras. Jesus está falando, mude primeiro o pastor, depois as ovelhas. E Jesus está falando nas cartas, e foca no céu. Porque toda a carta, ao término de cada carta, ele tem uma promessa. Cada carta que ele termina, ele fala, lembra onde você caiu, volta, arrepende, senão vou vir contra ti. Aí ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Eles focam no céu, foca na eternidade, foca na glória. Essa vida vai passar, esse tempo vai passar, tudo vai passar. Um dia vai chegar o dia de partir para a eternidade, e nós somos eternos. O caminho é céu ou inferno. Mas aqueles que fizeram o que eu estou falando, se arrepender, recolocarem-se na minha presença, pode focar o céu, porque eu vou galardoar, eu vou coroar, eu vou fazer com que entre na cidade santa. E aí a última coisa, a advertência mais forte de todas as cartas, não é arrepende-te, não é volta, não é lembra onde caíste. A advertência mais forte, e eu encerro aqui, das cartas, as 7, é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não adianta ser informado se não formos formados, trabalhados e transformados pelo que ouvimos. Ouça. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração, porque tem um repouso nos aguardando, e Deus quer que estejamos lá. Glória a Deus. Fique sobre os pés. Você que está na sua casa, nós que aqui estamos, os 8 que aqui estamos. Eu pus uma conclusão. Essa lição aqui, meus irmãos, Deus colocou no meu coração. Eu pus uma conclusão aqui. O Senhor Jesus passeia no meio das 7 igrejas, sendo verdadeiras e fiéis, ou falsas e infiéis. Ele quer curar todas e dá a oportunidade para todas, até para a pior delas, que era Laodiceia. As 7 igrejas da Ásia Menor morreram. Deixaremos a igreja de hoje morrer? Ou iremos nos arrepender e clamar aos céus: faz outra vez, Senhor, aviva-nos outra vez? Na verdade, a igreja não morre, os templos fecham, mas sempre haverá um remanescente fiel. E é este que o Senhor está chamando nestes dias de crise. Você vem, você vem, você vem. Repetindo 2 Coríntios 5,15: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Feche os seus olhos. Daqui a pouco nós vamos ler aqui algumas coisas e mencionar você, seu nome, a oração que porventura tenha pedido. Hoje não tem fotos, mas no culto à noite prepara a sua foto, ouvindo pela televisão, pelo celular, vendo, para mandar para nós. E durante o culto nós vamos colocar as fotos. Hoje vai colocar mais fotos e mandar mais cedo. Mas feche os seus olhos. Eu, igreja em tempos de crise. Primeira coisa que Deus quer fazer é curar
curar a igreja, curar a mim, transformar a mim. Lembra-te onde caíste. Eu preciso de uma igreja viva nesses dias, diz o Senhor. Eu preciso de homens ungidos, de mulheres ungidas. Eu preciso de uma mocidade fervorosa, convicta, santa. Eu preciso de adolescentes e crianças. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados. Que neste dia você tire um momento no seu quarto, neste dia, e chega no seu quarto, fecha a porta do quarto de Jesus, é eu, Senhor, como Jacó. E eu quero lutar com o Senhor, para que me revele os meus pecados e erros, pois eu quero me arrepender de todos eles. Tem uma pessoa que está conosco e o rim esquerdo está doendo, você está preocupada. Põe a mão no seu rim, porque Deus está te curando agora. A dor sumiu. Aleluia. Oranakashandarai. Senhor, nós oramos a Ti, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros como igreja, quebra as cadeias do inferno. Meu Deus, quantas pessoas mesmo ouvindo esta palavra em um tempo como este ainda murmuram, ainda dizem que é exagero. Ah, Senhor, mais uma coisa eu sei: os que querem te servir com lealdade e fidelidade já estão sentindo a tua presença, estão sentindo a responsabilidade como igreja para esse tempo. A estes aviva, a estes confirma o conta-gotas, confirma, tendo derramado tantas gotas, que estejam agora encharcados, do azeite do Senhor, o que é isso, pastor? É a presença de Deus te envolvendo e trabalhando de maneira especial. Receba sobre a sua vida, venha sobre os disponíveis, os voluntários quebrantados, a capacidade de pregar, a capacidade de ensinar, de aconselhar, de orar. Levanta os teus fiéis, levanta os teus remanescentes. É a nossa oração, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém, Senhor. Bom, pela internet, aqui pelo Instagram, nós temos aqui uma pergunta. Antes do arrebatamento da igreja, iremos passar um período de fome igual nos tempos de José? Bom, irmão Francisco que faz a pergunta. O que eu creio, olhando para a Bíblia, é numa pré-tribulação. Ou seja, esse vírus, tudo que está acontecendo, a igreja como sem precedente, fechando as portas, tendo que essa obrigação. Então Deus está trabalhando nessa pré-tribulação para acordar a nós. Dentro da pré-tribulação pode haver fome em alguns lugares, entende? Pode haver fome em alguns lugares, mas isso é Deus que olha do céu e decide fazer ou não. A questão nossa atual, os governos todos estão trabalhando para que não falte de maneira alguma as comidas, aqui os materiais essenciais que precisamos nos supermercados. Tanto é que eles estão abertos, embora está selecionando o número de pessoas para entrar, né, os açougues estão abertos e tudo que é de coisas essenciais está aberto, e os governos permitiram o transporte das coisas essenciais. Então, fome, dentro do ponto de vista político, nós não passaremos aqui, só se Deus quiser e bloquear de forma mais terrível. Mas
é uma possibilidade ou não, depende da escolha de Deus, não é algo bíblico, teológico. O Bruno Alex pergunta: alguém tem notícia do pastor Jean, do pastor Marcelo e a Carol? É a pergunta. Pastor Jean, pastora Franciele e Rebeca estão em quarentena em Portugal, estão muito bem, graças a Deus. Estão angustiados porque a igreja estava num avivamento, numa ascensão de salvação de muitas vidas, mas eles estão lá fazendo lives e estão bem, com saúde e bem cuidados, graças a Deus. Assim como o pastor Marcelo e a pastora Ana Carolina estão muito bem também, em quarentena, não estão saindo de casa, mas estão fazendo lives e estão ali, estamos sempre, praticamente todos os dias em contato, e eles estão bem, mas vamos orar para Deus continuar guardando e fazendo as obras. Amém? Tem alguma pergunta pela internet para nós encerrarmos? Pastor, já é 10h50, mas nós começamos 9, geralmente são 2 horas, então 9 às 11. Tá bom? Oração por Maria da Penha, 93 anos, está enferma. Eu creio que Deus vai tocar nela em nome de Jesus. Maria da Penha Balbi. Oração por Alda Veloso, cura total dos rins. Deus falou dos rins aqui, hein? Antes de ter esse pedido aí, confirma aí, Senhor, cura em nome de Jesus. Oração pelos bombeiros, médicos, policiais, enfermeiros, profissionais de assistência que estão trabalhando no mundo. Estamos orando e vamos continuar orando, em nome de Jesus. Levante as mãos, nós que estamos aqui, nós 8. Visita, Senhor, Maria da Penha Balbi, em nome de Jesus, confirma o milagre sobre a vida dela. Eu creio, Senhor, nós cremos. Visita Alda Veloso, confirma a cura total dos rins, em nome de Jesus. Anarachai, toda infecção, todo cálculo desapareça em nome de Jesus. Visita o Helder, confirma a saúde para o teu filhinho agora. Visita o Danielzinho, Senhor, confirma o milagre em nome de Jesus. Visita a irmã Maria, visita, meu Deus, as nossas anciãs, os nossos anciãos, continua guardando. Visita, meu Deus, irmã Divina Ivonete, visita a irmã Angelita Derita, visita, meu Deus, irmão Gilberto, visita, meu Deus, a irmã do Maciel, visita, meu Pai, as pessoas que estão sendo colocadas agora em oração, visita todos que estão sintonizados conosco, visita, faça o milagre, faça a obra em nome de Jesus. Carachamai, meu Deus, cura agora aqueles que estão ao vivo conosco e cura os que estarão nas retransmissões. Em nome de Jesus, cura agora, toca agora. A tua palavra é viva em todo o tempo. E eu, em nome de Jesus, declaro os enfermos curados, sarados, livres, libertos, abençoados. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, haja a bênção. Guarda o Jean, Franciele, a Rebeca e toda a Defo Portugal. Guarda Marcela, Ana Carolina e toda a Iafec Espanha. Guarda o povo na terra. Guarda na Itália, na França, na Irlanda. Guarda, meu Deus, nos Estados Unidos. Abençoe a irmã Alessandra, Olavo e Sandra. Abençoe também em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, pastor Guilherme Burjac, família, Marisol e família. Meu Deus, vai guardando, vai visitando, vai repreendendo o mal. Abençoe a irmã Márcia em Pinhal Novo, em nome de Jesus, sua família. Esconda todos. Abençoe o pastor Edeildo Silva, a igreja ali, Santuário de Cristo em Porto. Abençoe o pastor Igor e toda a igreja ali, meu Deus, em Braga. Abençoe a todos, renova a todos. Pastor Luiz na Irlanda e toda a igreja. Em nome do Senhor, abençoa, guarda a igreja, guarda o povo, confirma a cura, a libertação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero louvar a Deus, que Deus abençoe todos, digam amém. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Maria Luísa, que estão pela internet, Paulo Marcelo, Tatiane Souza, Coraci Resplandes, Iara, Maria Luísa, Lidiane Cristiana, Bete, irmã Pete Silva, irmã Soiana, irmã Sara Silva, irmã Rosana Sintra, Adriana Vaz, irmã Kate Catarina, irmão Gabriel Silva, Edmundo Mendes, Lucia Assunção, aleluia, Rosinalda,
Mãe Lucia é lá da Espanha. Natane Kailane Rodrigues, Valnei, Anderson Siqueira, Neila, Carla, Letícia. Deus abençoe todos os internautas. Nós tivemos 148 contas no Facebook ao vivo, 23 contas no YouTube ao vivo, 13 no Instagram ao vivo, 555 pessoas assistindo para a glória e honra e louvor do nome de Jesus. Vamos encerrar. Que Deus abençoe. Estou orando continuamente. Não esqueça, entregar dízimo e oferta se você quiser. Na hora do culto, o nosso tesoureiro vai ficar ali próximo à porta. Você pode passar o seu dízimo, sua oferta. Ou então, pela Sicob, o banco, na conta da igreja. E a oferta missionária via Cleomar Poyer também, que está nas nossas redes sociais, que é aquela oferta para os nossos missionários na Europa, e o euro só aumentando, e nós precisamos estar sempre assistindo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por todos os trabalhadores que aqui estiveram. Que a glória e a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E também sobre você que está pela internet. Vamos ficar sobre os pés. Você que está na sua sala e tem alguém, dê as mãos, curve a sua cabeça. A bênção apostólica é uma bênção completa. Então, ela te dá a segurança, a proteção, a paz e sela tudo quanto foi instruído aqui e você falou com Deus. Então, curva a sua cabeça, levante a mão, em nome de Jesus que ficou livre, as outras não solte, segure as mãos como família. Só os das pontas que levantem as mãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, a sua entrada e saída, guarda hoje até o final. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa e bendita e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações, a presença viva e a proteção máxima do Espírito Santo, seja com todos nós, seja com toda a Regional Formosa, a DEF Portugal e a FEC Espanha, toda a igreja na terra agora e para sempre, até a Nova Jerusalém de Deus, na eternidade diante do nosso Salvador e Senhor Jesus. Os que recebem e concordam vão dizer um amém bem lindo onde estão. 1, 2, 3. Amém. Deus abençoe. Não se esqueçam, tempos de crise, tempos que Deus quer consertar a igreja primeiro, trabalhar com a igreja primeiro, então trabalhar comigo primeiro. Devo ouvir a voz do Espírito Santo, dar crédito, colocar em prática, e assim o Senhor nos curará, sarará, levantará, avivará e depois sarará a terra. Deus abençoe.